Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam conseguindo acompanhar os conteúdos e tenham tido uma ótima semana até aqui. Bom, como vocês sabem, antes de começarmos a nossa aula do dia, a gente sempre faz a correção da última aula. E vamos corrigir agora o exercício da aula 2, tá? Esse exercício da aula 2 eu coloquei aqui já o gabarito e a gente vai fazer a correção junto, tá? Então vamos lá, acompanhem aí. Sobre a expressão oral, a palavra falada, é correto dizer que. E aí vocês têm três opções e a opção correta é a opção A. É uma das primeiras formas do processo de transmissão acerca do sagrado que é passado de geração para geração. A questão número 2. O que os mitos têm a ver com os textos escritos? A correta é a resposta C. Algumas tradições religiosas mantêm seus ensinamentos a respeito do sagrado somente pela oralidade. E aí vocês têm um outro texto e logo abaixo perguntas a respeito desse texto. A questão 3 está perguntando o que é o Código Hammurabi. E aí foi o primeiro código escrito na Mesopotâmia, pertencente ao povo da Suméria, em que estão gravadas as leis que os regem. E aqui na questão 4, o que significa a palavra decálogo? A palavra decálogo significa um conjunto de 10 palavras, tá? E aí vocês têm mais um texto e a gente segue com as perguntas. A pergunta 5. Com a vinda dos colonizadores para o Brasil, o que houve? Vieram os personagens místicos de diversas tradições, dando origem ao imaginário brasileiro. Como vocês sabem, nós temos influência na nossa cultura de outras culturas, né? De outros países. Na questão 6, o imaginário cultural popular de quais regiões do planeta vieram para o Brasil no período do descobrimento? Então vamos lá. A gente recebeu influências aqui de diversos países. A gente tem influência alemã, a gente tem influência espanhola, a gente tem influência portuguesa, indígena, africana, francesa, dentre outras, inglesa, enfim. Só que a gente está se referindo ao período do descobrimento. Nesse período, a gente teve influência de Portugal, que foram os descobridores, dos africanos, que foram trazidos para cá como escravos, e de início da Espanha, que estava tentando invadir as terras brasileiras, que na época do descobrimento pertencia a Portugal. Então a resposta correta aqui é a letra C. Questão 7. O texto oral do Brasil está melhor representado por quais tradições religiosas? E aí a gente vai marcar as religiões afro-brasileiras e indígenas. Beleza? Seguindo aqui para a questão 8. As religiões afro-brasileiras e indígenas utilizam-se do texto oral para transmitir seus ensinamentos de geração para geração. Ou seja, os mais velhos contam esses ensinamentos para os mais novos. Com essas tradições religiosas brasileiras se mantêm vivas. Como? E aí a gente tem três opções. Através do registro escrito, por meios de registros digitais ou através da artes, costumes e de sua forma própria de cultuar o sagrado.
A resposta correta é a letra C, tá, pessoal? Vamos seguir aqui. Questão 9 e 10. Por qual motivo o céu se separou da terra, segundo o mito da religião afro-brasileira? De acordo com esse mito aí, foi porque um ser humano tocou o céu com as mãos sujas. Tá? Esse foi o principal motivo. Na questão 10, qual foi a penalidade que Olodumare deu aos humanos depois da separação do céu e da terra? Os seres humanos não vão poder mais visitar o céu e voltar de lá vivos, e essa foi a penalidade. E também soprou com força, dividindo os espaços com seu hálito, formando o céu, que é conhecido por nós. Então aqui são duas penalidades, tá? Essa foi a correção de hoje. Agora a gente segue para a nossa aula 3. Vamos lá. Os diferentes textos sagrados escritos. Vamos começar então lendo o texto. Desde o início dos tempos, o homem sempre procurou se comunicar e registrar seus cotidianos, utilizando-se primeiramente dos desenhos. Com o passar do tempo e o acúmulo de informações, a sociedade passa então a utilizar os registros. O conjunto desses escritos é conhecido como texto, que significa tecido ou entrelaçar várias palavras para a gente ter um todo. De uma maneira geral, a expressão texto designa um enunciado qualquer, oral ou escrito, longo ou breve, antigo ou moderno. Embora a palavra texto tenha como referência o conjunto verbal, podemos ampliar esse conceito também para imagens, charges, transmissões orais, etc. Ou seja, o texto é um processo de signos que tendem a transmitir uma ideia para o seu leitor. Podemos dizer que os textos sagrados escritos têm a função de registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante. Assim, a religião organiza sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens, entre outras. Comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos. Atualizar a experiência original e certificar por meio de seus textos escritos as experiências. Então, aqui, nesse pedaço do texto, a gente está falando da importância justamente do texto, porque é através dele que são passados os conhecimentos, os ensinamentos de cada religião. E os textos, eles podem ser de forma escrita, mas eles podem ser também através de imagens, tá? Então, não é só através de palavras, não, de coisas escritas, não, tá? O texto, ele também tem outras formas de se apresentar. E a gente vai falar aqui sobre os textos sagrados. Os textos sagrados escritos, para algumas tradições religiosas, são criados a partir da manifestação ou inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar a mensagem ao homem religioso, ou seja, é por inspiração, tá? Em algumas religiões disse que o ente divino, né? Ele inspira as pessoas a escrever as mensagens. Outras falam, eles falam, essas pessoas ouvem literalmente a mensagem. No entanto, é importante lembrar que alguns textos sagrados não nascem necessariamente sagrados, mas se tornam sagrados à medida em que o grupo encontra nos textos escritos elementos que os unem em um mesmo ensinamento. Apresentam valores comuns
e auxiliam o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. Também, outra forma de um texto se tornar sagrado é após a morte do líder, como por exemplo, após a morte do Buda, seus ensinamentos foram organizados e transformados em livros pelos seus seguidores. Vamos seguir aqui. Deixa eu abaixar aqui. Os conteúdos encontrados nos textos sagrados são variados e é difícil descrever no que consiste cada um de uma forma geral. Por isso, vamos conhecer alguns textos sagrados e um pouco do seu ensinamento. Imagens, desenhos, pinturas e, entre outros, são considerados textos sagrados. No período em que se faziam pinturas rupestres, os homens não possuíam domínio da escrita. Então agora a gente vai voltar lá atrás, lá naquela época das pinturas nas paredes dos homens das cavernas, naquela época, tá? Naquela época eles não dominavam a escrita. Então eles registravam o cotidiano deles através de desenhos nas paredes das cavernas. E acredita-se que o homem, ao desenhar nas paredes, ele entrava num processo de transe e expressava seu desejo, que geralmente estava ligado à garantia de uma boa caça. O homem pintava o animal de maneira como o via. As pinturas retratadas na parede da caverna quase sempre eram de animais, veados, cavalos, mamutes, javalis, com ferimentos mortais de lança que o próprio ser humano atirava. O fato de retratar lanças atiradas nos desenhos de caça era na crença de que o fazê-lo facilitaria o domínio sobre a presa. Os desenhos eram feitos em rochedos e paredes de cavernas, utilizando recursos da natureza, como por exemplo carvão, a seiva da planta, de frutas, argila, tá? Bem rústico mesmo, porque naquela época a gente não tinha, eles não tinham recursos, né? E aí vocês estão vendo uma pintura daquela época, animais pintados na gruta de Lascaux, um dos sítios de arte rupestre mais famoso. E aí vocês estão vendo essa imagem, bem dada a época que ela foi feita, bem rica nos detalhes, né? Eu achei bem preciso. O que vocês acharam? Depois vocês me contam lá no chat. Bom, quais tipos de materiais que os homens que habitavam as cavernas utilizavam para produzir as pinturas rupestres? E o número 2, desenhe no quadro abaixo uma cena do seu cotidiano, utilizando os recursos da natureza empregados na pintura rupestre. Aqui vocês podem utilizar os recursos da natureza para poder fazer esse desenho. E aí vocês podem usar carvão, pedacinhos de carvão, podem usar pedacinhos de tijolo também, que dá para riscar, dependendo do tijolo, pedrinhas de barro, seiva de fruta, de planta, tá? Para poder fazer esse desenho. Não é para ser feito com lápis, nem com lápis de cor, nem com canetinha, tá? Vocês vão utilizar esses recursos mesmo para ficar o mais próximo possível de uma pintura rupestre, beleza? E depois eu vou querer ver, hein? Essa aí foi a nossa aula 3, né, do nosso segundo bimestre. E eu quero passar algumas informações para vocês. Eu já venho falando isso, mas infelizmente ainda acontece. Existem alunos que estão copiando todo o texto. Novamente, não precisa copiar todo o texto. Vocês podem copiar somente as questões. Por quê? O texto, como vocês sabem, a gente não tem material. E por conta disso, a gente fica com uns textos muito grandes, né? Como a gente não tem livro, e aí
eu vou trazer para vocês textos maiores do que eu trouxe hoje. E aí, se vocês tiverem que copiar, vai ficar muito extenso. Então, não há necessidade. Vocês podem copiar somente o exercício. E aí, a gente vai fazer como fazíamos em sala. Na sala, eu projetava o material e vocês faziam um exercício. Aqui na videoaula vai funcionar da mesma forma. Vocês vão colocar o texto na tela e aí vão responder os exercícios. Então, só o que eu preciso que vocês tenham no caderno são os exercícios. A galera que está imprimindo, show de bola! Se quiser continuar imprimindo, fiquem à vontade, tá? Eu só estou colocando para vocês aqui que não é uma obrigação ter os textos no caderno. Você pode imprimir, você pode copiar, fica a critério de vocês. Mas eu estou liberando vocês de copiarem esse texto. Estou liberando vocês de terem esse texto impresso colado no caderno de vocês, tá? Não há necessidade, porque certamente vocês têm outras matérias e aí se vocês ficarem copiando os textos, vocês vão ficar cansados demais, porque os textos são longos, tá? Então não há necessidade. E o segundo recado é que eu ficava lá no chat toda quarta-feira. Agora eu vou estar lá toda terça. Então, terça-feira, de 9 às 11, vou estar lá no portal da escola e vocês podem entrar lá para poder tirar alguma dúvida ou até mesmo para a gente fazer aquele bate e volta da aula que a gente fazia, né? Na sala a gente podia conversar, a gente debatia o assunto, mas infelizmente por videoaula a gente não tem como. E aí eu peço a vocês que entrem lá para a gente comentar sobre a aula, não só para tirar dúvida, mas às vezes vocês têm alguma coisa a acrescentar também e eu quero ouvir vocês, tá? Entra lá no chat, de 9 às 11, tá? Toda terça-feira. Os horários dos outros professores eu não tô por dentro, mas eu vou estar lá de 8 não, gente, de 9 às 11. Eu vou estar lá esperando vocês, tá bom? Não me abandonem, apareçam por lá, tá? Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula 3, a gente termina aqui. E esses exercícios a gente vai corrigir na próxima aula, na próxima terça-feira. Vocês vão receber a correção lá no portal, através do PDF, e antes de iniciarmos a nossa aula em vídeo, ok? Um grande beijo a vocês, estou com muita saudade de vocês e na torcida para que a gente volte logo, que a gente volte o quanto antes para a nossa sala de aula, que é o lugar que a gente gosta de estar, um pertinho do outro, né? E a gente poder aprender um com o outro. Boa semana para vocês, até a próxima aula.